Olá meninos, como vai a vida? Sejam bem-vindos a essa videoaula. A gente vai fazer uma revisão do que a gente viu em maio, no início das videoaulas. Acho importante, assim como eu falei na matéria de inglês, vou falar agora para a religião. Acho importante a gente rever esses assuntos, né? Já faz tempo que a gente viu. E são assuntos importantes, são assuntos muito importantes. É sempre bom dar aquela esquentadinha para você ficar aí por dentro de tudo, tá? Não esquecer. A gente passa muito tempo sem ver algo, a gente acaba entrando no esquecimento. Faz parte da vida do ser humano rever, ver, rever, ler, reler, olhar novamente, né, para que fixe melhor. Antes da revisão, vou explicar aqui a atividade de casa só para fazer um resumo desta videoaula de 8 linhas, tá? Não é nada específico do livro, mas sim dessa videoaula, você entendeu. Você vai resumir em 8 linhas no mínimo. E vamos fazer a nossa acolhida, vamos fazer nosso encontro com Deus para começar bem o nosso dia, né? Nossa videoaula. E pedir muitas proteções de Deus sobre nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, e inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe. Guardai-me e defendei-me como filho e propriedade vossa. Amém. Você já agradeceu a Deus pelo dom da sua vida hoje? Com certeza você já se alimentou, né? Você respirou, você viu alguém, falou com alguém, você conseguiu pegar o seu celular, o seu computador, seja lá onde você esteja assistindo. E tudo isso não é por nossa capacidade, que a gente não pode nada. Tudo isso vem de Deus, tá? Então que você possa agradecer sempre. A gratidão, gente, que quando gera em nosso coração, a gratidão a Deus, ela é como se fosse uma oração. Deus escuta muito mais rápido a nossa gratidão do que os nossos pedidos. Isso é algo bíblico, né? Tem na Bíblia que a gratidão é a linguagem das almas, esposas de Deus, aquelas que Deus mais ama. Então, quanto mais grato você é a Deus, com certeza Deus vai ficar mais próximo de você. Nunca esqueça de agradecer a Deus, tá? Até mesmo pelos momentos difíceis. Por mais que o dia não tenha sido bom, por mais que o dia de ontem não tenha sido o melhor, ou que você esteja passando por alguma coisa, mas agradeça. Deus é Deus, independente de qualquer coisa, e vai dar tudo certo, tá bom? Vamos lá, a gente vai rever hoje algumas religiões do Brasil, a formação, de onde veio, alguns processos, os termos dentro das religiões. A gente vai ver isso daqui que foi o que ficou mais marcante no mês de maio. O mosaico religioso, você viu bem essa parte, né? Você entendeu o que é o mosaico, que ele é uma montagem de fragmentos de diferentes materiais, tamanhos e cores, que juntos formam uma obra única. No caso, não estamos falando de um material, não é algo concreto. Estamos falando de religião, algo que não se pode tocar, mas se pode ver, se pode sentir, se pode saber que existe. O Brasil de pluralidade, né? Dentro do contexto religioso, o Brasil nosso país ele tem assim várias e várias opções, várias formas, vários ideais de religião, não só a religião em si, mas às vezes não é obrigado nem ser uma religião formada, mas um ideal, uma crença, algo que se acredita. O Brasil tem muito disso, é muito diversificado. Em alguns países, em outros países, eles talvez tenham duas, três, quatro, no máximo cinco religiões ali que são praticadas dentro do país, mas o Brasil, nosso país, ele tem muito mais de 5, né? Várias opções. Isso se dá do tempo colonial, desde sempre, né? Desde quando o Brasil foi chamado de Brasil, que isso acontece. Primeiramente, os europeus, né, trouxeram para o Brasil elementos simbólicos,
e litúrgicos presentes nas tradições cristãs católicas. Como você vê aqui embaixo na imagem, né? Esses símbolos você sabe logo que refere-se a algo cristão, quem acredita em Cristo, né? Vinho, pão, isso é só de quem acredita em Cristo mesmo. O sincretismo religioso, isso vocês viram bem também, quando acontece essa mesclagem, essa mistura de religião, preservando as duas religiões, não é que uma religião acabe com a outra, não é nesse sentido, mas é uma mistura mesmo. Dá para perceber que ali pegou um pouquinho de cada e formou-se outra religião. Isso é um sincretismo, né? A confluência entre várias religiões, onde os traços destas se mesclam, embora se mantenham nas condições que embasam cada uma delas. E na última parte que a gente viu, também os índios e os escravos, eles aceitaram a catequização dos portugueses para não lutarem diretamente contra eles, causando assim outros problemas. Ainda faz parte aqui do sincretismo. Foi uma esperteza que eles tiveram, né, os índios, os escravos, para não morrerem. Então foi meio que aceito, não de forma tão simples, tão limpa, tão rápida, né? Mas meio que foi obrigado mesmo a aceitar essa catequização para não ter rebeliões, para não ter problemas maiores. Porque eles já tinham suas crenças, suas religiões. Você não é obrigado a mudar aquilo que você acredita só porque alguém está querendo. Não faz sentido. Eu acredito, por exemplo, né, em muitas coisas. Tenho a minha crença religiosa, sou católico. Não é porque alguém vai chegar de outra religião e dizer, você tem que fazer isso, você tem que mudar agora. Eu vou me perguntar, primeiramente, por que eu tenho que fazer isso? Né? Porque você está querendo? Quem disse que tem que ser assim? Isso foi o que passou na cabeça dos índios, dos escravos. Né? Mas eles não tinham muita opção de fazer essa pergunta, não. Eles tinham que aceitar, senão você já sabe toda a história, né, da escravidão. Era na crueldade. Religiões pela imigração. Aqui no Brasil, ó, essas quatro a gente consegue contar inicialmente as migrações, né? As alemãs, as japonesas, o povo judeu e os povos do Oriente. O que foi que eles trouxeram? Os alemães, as correntes protestantes tradicionais, luteranismo, né? Voltando aqui para Lutero, Martim Lutero, onde começou toda a reforma protestante. Os japoneses eles trouxeram o budismo, o shintoísmo, hoje em dia mais outras religiões. Os judeus, o judaísmo, obviamente, né, que foi misturado a elementos da cultura local. E os povos do Oriente Médio, o islamismo. Também outras religiões menores, mas que prevalece aqui do povo do Oriente é o islamismo aqui no Brasil. O mito indígena. Um exemplo de mito indígena. Para as tradições religiosas indígenas, os rituais e os mitos também são formas de manter vivas suas tradições e transformar o presente. O que tem a ver esse mito com o que a gente está vendo nas religiões? Porque faz parte da religião indígena, da crença indígena. Eles explicam algo dessa forma, através dos mitos. Todo índio, todo o povo que também tem essa crença indígena, eles têm uma história para tudo, uma explicação para tudo, através dos mitos e também dos símbolos. Tá, então aqui ó, vou ler rapidamente essa chegada do fogo. Há muito tempo, um homem Dene foi caçar onça, que era o único bicho mau. De repente gritou o passarinho Bubu ao Dene: tem fogo aí! O índio, assustado, viu em frente uma árvore enorme em chamas. Ao se aproximar, sentiu muito calor. Então, pegou uma vara, encostou no fogo e a vara queimou. Rapidamente, levou a brasa para casa e fez fogo. Os outros índios da aldeia se admiraram e pediram fogo para ele. Mas o Dene não concedeu uma brasa sequer. Mandou que eles mesmos buscassem mais fogo na árvore, no meio da floresta. Os índios foram e ao lugar indicado, mas ali não encontraram mais nada. Então, o índio que descobriu a brasa decidiu repartir o fogo. Por isso, os índios Dene não deixam apagar o fogo até hoje.
vocês percebem aqui essa explicação da criação do fogo. Eles não têm esse conhecimento científico, né, dos três elementos que precisa para fazer um fogo, para que haja fogo. Então foi criada essa versão dessa árvore inicial que já estava com fogo, mas não se cria nem aqui a versão da criação do fogo, e sim o compartilhamento, né? Já é como se passasse uma parte da história, esquecesse a primeira parte de como realmente surgiu o fogo nessa árvore. E eles acreditam nisso, que não deixa, sempre vai ter uma fogueira lá para que compartilhe seu fogo, porque não tem como, na concepção deles, né, do povo Dene, dos índios Dene, criar o fogo, não tem. E os termos, que a gente vai ver esses termos aqui, que é importante dentro desse processo de religião. A secularização é um processo de enfraquecimento da religião como aquela que estrutura de maneira exclusiva a vida política e social. Certo? Quando você fala de um enfraquecimento, de muitas dúvidas, de muitas opiniões, a gente está falando de secularização. Tá? Não é mais aquela única ordem, não é mais aquela ideia central. Esse processo, para algumas pessoas é ruim, mas para outras, né, para muitos críticos, não. É um processo de libertação, é um processo de evolução, porque a pessoa tem a capacidade a capacidade aqui de pensar, de criticar, de se questionar. Nesse processo de secularização é onde outras religiões vão surgindo, né? Toda religião nova se dá por um processo de secularização. É porque, primeiramente, aquela religião vai enfraquecendo, ou algumas pessoas vão se desligando dessa conduta, desse conceito, e vai tendo outras dúvidas. Por que eu tenho que seguir isso? Por que eu tenho que fazer exatamente assim? Eu vou mudar. Eu vou fazer a minha religião, vou adaptar pelo que eu quero. As religiões novas, surgem assim, feliz ou infelizmente, né? As religiões surgem assim, as novas. O processo de secularismo é uma ideologia que expõe os aspectos negativos da secularização, em que a religião se transforma em assunto exclusivamente privado. O transcendente é considerado supérfluo e empecilho para o desenvolvimento humano e se explicita um combate a tudo que se relaciona com a fé religiosa. Aqui entra nesse processo de secularismo a falta de fé. Secularismo a gente pode ver, ter um sinônimo de como falta de fé, ou perda da fé, ou ainda mesmo só aquelas pessoas que querem só fazer o mal, querem só fazer a zoadinha, é uma confusão, não tem um sentido real, não tiveram uma experiência, não têm as suas crenças, mas faz parte desse secularismo, que querem criticar bastante alguma religião, ou todas as religiões, né? Muitas pessoas, elas parece que nasceram para criticar sem aderir uma. São anti-religião, e isso é muito perigoso, né? Porque quando as pessoas pensam assim, são capazes de fazer muito mal a quem pratica a religião. Isso é um processo perigoso também, o secularismo. A palavra laico ou leigo, né, que é mais conhecida, é o adjetivo da pessoa. É a pessoa que segue o catolicismo e não participa da hierarquia religiosa. Diáconos, padres, bispos, o Papa são... Agora, recentemente, né, no mês passado, mês de agosto, a gente teve o dia dos leigos, dia do catequista. O mês de agosto foi o mês da vocação. Então, cada semana era específico alguma função na igreja. E quando a pessoa é leiga, muitas pessoas podem confundir que a pessoa não tem muita serventia. É só um leigo, só isso, só aquilo. Mas não. Cada um tem a sua função, sua participação. Não teria graça se todo mundo... A pessoa, se todo mundo fosse o padre, como é que ia ter uma missa? Tem que ter o povo mesmo, né? Tem que ter as pessoas leigas. Já pensou se todo mundo fosse bispo? Não iria haver padre, não iria haver diácono, não iria haver
o povo, a igreja como um todo, né? Então, cada um tem sua função aqui. A laicidade, que é tudo aquilo que não pertence à esfera religiosa ou à igreja. Ela designa um estado não confessional, ou seja, sem uma religião oficial. A laicidade, ela é a balança, né? O estado é laico, tem que haver laicidade. O país também, ele, pela política, deve conter a laicidade. Porque se, por exemplo, o país, se o presidente, os anteriores também falassem, não, o Brasil é um estado um país que pertence apenas à religião católica. Não existe isso, né? Não deve ser assim, não vai ser assim de forma alguma, porque seria injusto. Já que nós no país temos várias religiões, todos têm que ter a sua voz, todos têm que ter os seus direitos também, tá? Não estou dizendo que todos têm que acreditar na mesma coisa, porque não tem como. Hoje em dia não tem mais como. No início de tudo até teria como as comunidades acreditar em tudo igual, de forma igualitária, mas hoje não tem. Cada um já tem a sua crença e religião e não tem como mudar mais isso. Quem é que vai dizer assim, olha, a partir de hoje todas as pessoas do mundo têm que acreditar somente nisso? Vai dar certo? Vai acontecer? Né? Não vai. Então, é por isso que os países, os estados, eles têm essa laicidade, que tem que haver o respeito de todos, e não dar prioridade a alguém, porque seria injustiça. O laicismo, assim como a secularização, culminou com o secularismo, a laicidade chegou ao laicismo. Movimento ideológico de setores da sociedade e do Estado que rejeitam a influência e o poder da religião em assuntos considerados externos aos das instituições religiosas, como os relacionados à política, economia e sociedade. O laicismo é uma versão da laicidade, só que as pessoas aqui que já... Vamos supor que a laicidade seja a primeira parte, né, que é o que não se deve fazer, dar prioridade a alguma religião. O laicismo é esse processo de que a pessoa já vai atacando mesmo, já a parte meio que negativa. Acho que não é nem a palavra correta falar negativa, mas é a parte crítica, né, da laicidade. São aquelas pessoas que já estão ali preparadas para, se houver alguma prioridade, se houver uma injustiça ali, então o laicismo já está lá reclamando, já está falando, porque isso não pode misturar. Né? A religião, por exemplo, não pode influenciar a política ou a política e a religião na concepção de muitos, principalmente de quem segue aqui o laicismo, porque tem que ser separado, cada um no seu lugar. E as duas últimas é o ateísmo, é um pensamento, uma postura que sugere a inexistência de Deus ou deuses, baseando-se na descrença na realidade transcendente. Muitas pessoas hoje, eu não sei nem se vale contar com uma pessoa que tinha fé em alguém ou algo, e não acredita mais se elas são ateus. Né? Não, acho que não tem mais, não é isso. Tem gente que desde nascença não acredita em nada, nenhum Deus, não entende de forma alguma, não consegue encaixar na mente a existência de um Deus, e principalmente que é o Criador de tudo. Algumas pessoas até dizem, Deus até pode existir, mas não é como as pessoas acreditam, ele não é tão bom assim, ele não pode fazer tudo, ele não fez tudo, e no final das contas as pessoas não vão voltar para Deus. Muitos ateus eles falam isso. Outros já tipo não ligam tanto, né? Só não tem nenhuma opinião formada, não querem nem discutir sobre esse assunto, sabe nem o que é que pensa. Tem várias formas. E o fundamentalismo, que é um movimento que pode manifestar em qualquer tradição religiosa e diz respeito ao apego aos fundamentos e à defesa rígida deles, interpretados como verdades absolutas que desconsideram a existência de diferentes perspectivas e contextos. As pessoas com visão fundamentalista afastam a possibilidade de qualquer tipo de diálogo, pois têm uma postura inflexível em relação à sua própria crença.
Aqui acontece mesmo em qualquer religião. São as pessoas exageradas, as pessoas que não têm diálogo algum, não querem saber de nada, não são abertas a nada, simplesmente querem seguir os fundamentos daquela religião à risca. Vamos supor que as pessoas que acreditam somente, algumas religiões vivem ainda as leis do Antigo Testamento, tá? E elas não querem nem saber do Novo Testamento, querem nem saber de nada, nem saber o que é Jesus Cristo, quem foi Jesus Cristo, tá? Porque para elas o certo é viver o Antigo Testamento e ponto final. Então, o fundamentalismo é isso, não aceitar outras versões e fazer bem à risca, não querer nem saber de conversa, né? Algumas pessoas não acreditam, mas escutam. Eu, por exemplo, você, por exemplo, tem a sua religião, mas a gente consegue conviver nessa sincronia, nas nossas crenças. Já os fundamentalistas, não. Eles nem suportam estar perto de outras pessoas com outras religiões, com outros pensamentos, tá? Então, as palavras a gente viu: secularização, secularismo, leigo, laicidade, laicismo, ateísmo, fundamentalismo. E já é o final da nossa aula. É a frase final: ninguém constrói a paz sem o amor. Que a gente ame mais, que a gente aprenda a se respeitar, independente de qualquer religião ou qualquer crença, de qualquer raça, de qualquer classe, né? A gente tem que se respeitar. O amor deve prevalecer, tá? Grande abraço, até a próxima aula.